A palavra de Deus pode nos levar verdadeiramente à felicidade. Porque como nós ouvimos, nenhum olho jamais, vamos ler juntos isso, nenhum olho jamais viu. Acho que está aqui no telão. Vamos ver essa passagem, vamos ver se aparece. Vamos lá, todo mundo junto. Nem olho viu, nem o coração do homem chegou a imaginar. Mais forte ainda, nem olho viu, forte, nem o coração do homem chegou a imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu querido, minha querida, deixe-me antes de falar da promessa do Pai, dizer isso para você. Olhe para mim, por favor, não se distraia. Às vezes a gente busca a felicidade em tanta coisa, em tanto lugar, em tantas situações, e a gente se perde. Como diz Jesus, aquele que quer ganhar a sua vida a qualquer custo vai perdê-la. A gente fica tão fascinado, tão escravizado, tão envolvido, tão cego, e se entrega tanto a tudo e a todos, se perde. Mas diz o Evangelho, aquele que perder a sua vida por amor a mim, vai encontrar. Quando a gente deixa de pensar na gente mesmo, quando a gente se descentraliza da gente mesmo, centraliza o nosso olhar e o nosso coração em Deus, a felicidade, a alegria se entrega a nós. Só Deus pode nos fazer plenamente felizes. Você acredita nisso? Você acredita mesmo? Por que você resiste? E por que nós resistimos? De nos render a essa graça de Deus, porque no fundo nós não permitimos que o Espírito Santo opere a sua vida em nós. Dizia a menina que estava aqui no esquete, não sei se vocês notaram, ela estava representando Santa Teresinha. Se você vai ver a foto dela ali na frente, você vai ver como era parecida com ela. E ela dizia: a eternidade não se conquista, nós somos conquistados por ela. Também a felicidade, a alegria não se conquista com a força do nosso braço. Nós devemos nos deixar conquistar por ela. Deixar-nos conquistar pelo Espírito Santo de Deus, pela graça de Deus. Mas para isso é indispensável uma coisa, preste atenção. Dizem os santos, está aí mostrado. Parece que a Beatriz estava aqui, parece ou não? Sim ou não? Sim. Parece. Mas para a gente usufruir da presença do Espírito Santo, para a gente se render a esta alegria eterna que só Deus pode nos dar, para a gente usufruir desta felicidade que nenhum olho viu, nenhuma mente humana pode imaginar, é indispensável render o nosso coração. Render o nosso coração. Render o nosso coração. Render o nosso coração. São Serafim de Sarov é um santo russo muito importante. Preste atenção no que ele dizia. Ele era um mestre na vida do Espírito Santo. Ele dizia que o sentido da vida é receber o Espírito Santo, é adquirir o Espírito Santo. Mas ele dizia que a forma para que o Espírito Santo venha
com força e potência sobre nós. Quem quer hoje que o Espírito Santo venha com força e potência no seu coração, diga eu. Quem quer hoje que o Espírito Santo venha com força e potência no seu coração, diga eu. Ele dava essa condição. Repita comigo. Deus não pode constranger ninguém a amar. Sim, Deus respeita. Por isso, Ele vai dizer: como Deus não pode constranger ninguém a amá-lo, Ele deseja que a gente livremente renda o nosso coração a Ele. Essa é uma condição fundamental. Deus respeita a sua e a minha liberdade. Ele não vai forçar você a se render a Ele, porque Deus não é assim. A gente é que é assim. A gente é que às vezes quer que os filhos, que o esposo, que a esposa, e a gente quer com o braço forte fazer tudo sob o controle nosso. Mas Deus não é assim. Deus não nos constrange, Ele nos atrai e deseja que a gente livremente renda o nosso coração. O outro padre da igreja diz: filho, rende o teu coração a Deus e Ele tomará conta de todo o teu ser. Rendição do coração a Deus. Meus queridos, nesta manhã estamos nos preparando para a efusão do Espírito Santo. Eu convido a você a pedir a graça de render o seu coração a Deus. Mas não é render os seus sentimentos, é render a sua vida a Ele, render a sua história a Ele, permitir que Ele entre na sua história, que Ele refaça a sua história, que Ele refaça o seu coração e lhe faça uma nova criatura. Eu não quis falar e iniciar sobre a promessa do Pai sem recordar isso para nós. Deus só rende o seu Espírito àquele que pela sua graça rende-se primeiro a Ele. E Ele vem te atrair e te convidar a você render-se, entregar-se, ofertar-se a Ele. Tem uma frase que nós no Shalom gostamos de dizer: aonde há oferta há fogo. Aonde há oferta há fogo. Vamos lá, todos juntos. Aonde há oferta há fogo. Aonde há oferta há fogo. Se nesta manhã você ofertar o seu coração, a sua vida, e ofertar o coração e a vida significa dizer: eu não quero mais viver desse jeito. Cansei. Eu quero viver como Deus quer que eu viva. Eu não quero mais seguir as minhas leis e os meus caminhos. Cansei. Agora eu quero viver os caminhos do Senhor. Muda a minha vida. Eu não tenho força nenhuma, mas com Deus. Muda a minha história. Está aqui no meu coração. Não só afetivamente, efetivamente. Quem está disposto a isso, diga eu. Quem deseja que a graça vá preparando a pastagem do seu coração para que o Espírito Santo entre como uma torrente forte, como um fogo que transforme a sua alma, a sua vida, a sua história, diga eu. Então feche os seus olhos um instantinho, baixe a sua cabeça e diz: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo.
Jesus, Jesus, eu rendo o meu coração a ti. Golpeia-me com a tua graça. Golpeia-me com a tua graça. Golpeia-me com a tua graça. Vocês não podem imaginar o que acontece com alguém que é golpeado pela graça de Deus. Nós estamos celebrando os 800 anos da Páscoa de São Francisco, da morte de São Francisco. Eu gosto muito dessa imagem dele. Não estava do jeito que eu queria, não, mas olhem só, é uma que eu trago no meu quarto. São Francisco. Onde é que ele está com a mão? Onde é? Onde é que ele está com a mão? No coração. Francisco rendeu o coração dele a Deus, e Deus assim o atraiu de uma forma. Vocês estão vendo? Ele está assim como que elevado. É um sinal. Nós não estamos falando de êxtase. Nós estamos falando de alguém que é atraído pelo Espírito Santo de Deus, que é golpeado pelo Espírito de Deus. Um mistério de amor, um mistério de dor e de amor, que transforma e transformou este homem em fogo vivo do amor de Deus. Hoje, como eu, nós queremos ser golpeados pela graça de Deus. Há uma outra foto de Santa Teresa de Jesus, também alguém golpeada pela graça. Santa Teresa, ela disse que, olha, ela estava há 20 anos dentro de um mosteiro, Santa Teresa. Sabe o que é 20 anos dentro de um mosteiro? Você sabe o que é isso? 20 anos dentro de um mosteiro, e ela dizia que vivia mediocridade da sua religião. Mesmo dentro do convento, por isso atenção, mesmo dentro do grupo de oração, por isso atenção, mesmo dentro da comunidade, por isso atenção, mesmo caminhando na igreja, nós podemos ter muita mediocridade e não ter sido profundamente golpeados pela graça. Um dia, ela já inquieta com aquela situação medíocre, porque, gente, pelo amor de Deus, olha, não tem coisa pior do que água morta, beber água morta. Tem? Sim ou não? Quando a gente quer vomitar, o que a gente faz? Bebe água morta. Porque não tem nada pior do que uma vida cristã morta. Nada pior do que uma vida cristã morta. O próprio Deus diz isso. És quente ou frio? Porque se és novo, eu vou dar da minha boca. Esse estado de morridão nos inquieta. Como inquietava ela? O pior é que a gente não consegue muitas vezes pelas nossas próprias forças sair desse estado de morridão. Mas Santa Teresa é o que aconteceu com ela. Um dia ela vinha caminhando e parou diante de um Cristo flagelado. E ela disse: aquilo bateu no coração dela, golpeou o coração dela. Ela se ajoelhou, arrependeu-se dos seus pecados e disse: daqui eu não sairei enquanto tu não me faças uma mulher nova, uma mulher diferente. E falou isso com sinceridade de coração e de alma. E depois daquele momento, ela disse: eu me ergui e já não era mais a mesma. Hoje, nesta manhã aqui, neste renascer, o Espírito de Deus deseja golpear o seu coração, golpear o meu coração, nos tirar da mornidão da fé, da frieza da fé. E depois daqui, nós
sermos capazes de, independente do caminho que trilhamos, antes dizer: nunca mais serei o mesmo, nunca mais serei a mesma. Você quer ser golpeado pela graça? Olha lá, você quer ser nesta manhã golpeado pela graça? Quem quer, diga eu. Então, rendamos com retidão e sinceridade o nosso coração. Rendamos. E o que a gente precisa é pedir. É pedir. É pedir, porque Jesus disse no Evangelho: olha, pedi e vos será, procurai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se pedirmos com um coração sincero, se pedirmos com um coração rendido, com sinceridade de alma, aquilo que aconteceu com Francisco, aquilo que aconteceu com Teresa, acontecerá também conosco. E nós não seremos mais os mesmos ao sair daqui. Você crê nisso? Diga: eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu desejo. Eu vou. Eu creio, Senhor. Eu creio. Mas aumentai a minha. E agora sim, tenho colocado essa condição fundamental do desejo do coração, da rendição do coração, para usufruirmos do Espírito Santo, a alegria eterna. Falemos sobre a pessoa do Espírito Santo, a promessa do Pai. Porque o Espírito Santo é a promessa do Pai. Está lá nas Sagradas Escrituras. Você pode abrir comigo, se desejar. Você pode abrir comigo o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos 1, versículo 4 a 5, e depois 2, capítulo 2, 1 a 4. Vamos no primeiro, capítulo 1, versículo 4 a 5. Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado, ele vai se reunir com os apóstolos, tá? E olha, ressuscitado, comendo com os apóstolos, que Jesus não é um fantasma, ele ressuscitou na carne. Ele diz: durante a refeição com eles, não é essa imagem que está aí, não é para agora ainda essa imagem. Durante uma refeição com eles, Jesus lhe recomendou que não deixassem Jerusalém, mas esperassem aí a promessa do Pai. Esperassem o quê? A promessa do Pai. Aquela diz que ouvistes de minha boca. João batizava com água, mas vós é do Espírito Santo que sereis batizados. João batizava com água, mas vós é no Espírito Santo que sereis batizados. E Jesus diz no versículo 8: recebereis uma força. Recebereis o quê? Recebereis o quê? Uma força. A força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Nós estamos aqui para
e recebermos a força, o poder do Espírito Santo. E foi o que aconteceu. Agora sim, a gente pode pegar aquela imagem lá no capítulo 2, porque os apóstolos foram fazer aquilo que Jesus pediu. Maria, junto com os apóstolos, foram para o cenáculo e lá ficaram em oração, esperando o cumprimento da promessa do Pai. Por isso nós dizemos hoje de manhã: este ginásio Paulo Sarasate é um outro cenáculo. Nós passamos esses 3 dias aqui em oração. Junto conosco estava a Virgem Maria. E toda a igreja nos acompanha, esperando um novo derramamento do Espírito Santo. E olha o que aconteceu no capítulo 2, versículo 1. Diz: quando chegou o dia de Pentecostes, eles se achavam reunidos todos juntos. De repente, veio do céu um ruído como de violento vendaval, que encheu toda a casa onde eles estavam. Então lhes apareceu uma espécie de línguas de fogo, que se repartiu e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e se puseram a falar em outras línguas. Todos ficaram o quê? Não deu para eu entender ainda. Todos ficaram o quê? Mais forte. Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Meu querido irmão, me ouça. Nesta manhã, o que Jesus ressuscitado deseja fazer em você, como esta água que cai agora sobre nós. Ele deseja uma torrente do Espírito Santo. Ele deseja me lavar. Ele deseja me purificar. Ele deseja me dar um novo nascimento. Ele deseja que você seja inundado, lavado, cheio do Espírito Santo. E isso se fará em nós. Eu creio. Vocês creem? E quem crê, bata palmas para nosso Senhor. Quem se quer ser lavado pelo Espírito Santo, nesta manhã, bata mais forte ainda. E quem ainda não bateu palmas, bata, porque até você será atingido. Todos nós seremos atingidos. Porque ficaremos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E os apóstolos ficaram tão cheios, que Pedro se levantou, saiu no meio do povo e disse: esta promessa é para nós e para todos aqueles que ouvirão esta palavra. Nós, 20 séculos depois, é para nós, é hoje, não é ontem, não é amanhã, hoje é o dia da graça. Quando é? Quando é que é para essa graça? Quando é? Quando é mesmo? Quando é? Não diga que a pessoa está do seu lado. É hoje, viu? É hoje o cumprimento da promessa do Pai. É hoje na tua vida. É hoje na sua vida. Hoje. Tem gente que não está acreditando. Então diga de novo. É hoje. Hoje. Se atualiza. O Pentecostes não é nossa vida. Mas quem é o Espírito Santo? A gente sabe quem é o Espírito Santo. A chuva não fuja das gotas da água, não. Não tenha medo, não tenha medo. Aí eu vou ficar todo lavado. Não foi para isso que você veio para cá? Para ficar encharcado do Espírito Santo?
gente que pode estar fugindo da graça, viu? Não fuja, não fuja, não tenha medo. É hoje. E parece que cada vez que a gente fala isso, mais chuva cai. Porque é assim, é hoje. Mas quem é o Espírito Santo? A gente aprendeu no catecismo. É um só, em três. Bora repetir comigo. Uma só natureza, a natureza divina, um só, em três. Qual é a primeira pessoa da Santíssima Trindade? Aí eu vou também, né? Qual é a primeira pessoa? O Pai. Não anda agora, no passeio. Quem é a segunda pessoa? Quem é a terceira pessoa? O Espírito Santo. O Pai a gente sabe, o Pai de amor que nos criou, o Criador de todas as coisas. O Filho também, a gente sabe, Jesus que se fez carne, que morreu na cruz por nós. Mas o Espírito Santo, às vezes é um Deus desconhecido. E às vezes a gente perde um pouco a noção de quem é o Espírito Santo. E a teologia nos ajuda a entender. Permitam-me repetir mais uma vez. A Trindade, olha lá, presta atenção. O Pai ama o Filho e se dá todo inteiro ao Filho. Derrama amor ao Filho. O Filho recebe todo o amor do Pai desde toda a eternidade e devolve esse amor ao Pai, devolve tudo ao Pai em louvor e ação de graças. Presta atenção agora. O Pai ama o Filho ama o Pai. Esse amor entre o Pai e o Filho é tão forte, que é uma pessoa. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. É o amor divino. O Espírito Santo é o amor divino. Diga para a pessoa do seu lado, sabe quem é o Espírito Santo? Diga, explica para ela. Você sabe quem é o Espírito Santo? Explica, o Espírito Santo é o amor divino. É o amor divino. Eu sempre uso essa comparação. Se o amor humano transforma uma pessoa, quem já se apaixonou aqui? Levanta a mão. Quem já se apaixonou? Tem vergonha não, tem gente que está. Quem já se apaixonou aqui? Levanta a mão. Eu já. Levanta a mão. Quando a gente se apaixona, a gente é tocado pelo amor humano, a gente fica meio bobo, né? A gente faz coisas que a gente nunca imaginava que seria capaz de fazer. Ora, presta atenção. Se o amor humano, presta atenção, se o amor humano, que é fraco, que é frágil, que é limitado, pode transformar a vida da gente, imagina. Escuta. Imagina o que o amor divino, o amor perfeito, o amor infinito, o amor que tudo pode, o amor eterno pode fazer na sua vida, inflamando o seu coração. O Espírito Santo pode te recriar, o Espírito Santo pode te fazer de novo. O Espírito Santo é um fogo divino, é um amor divino. Diz um padre da igreja: tudo que o Espírito toca, ele transforma. Se hoje, atenção, renascer, se hoje você permitir que o fogo do amor divino, o Espírito Santo, toque no seu coração, queime dentro do seu coração, você não pode imaginar as transformações divinas que poderão acontecer nisso. Você quer ser transformado pelo fogo do amor divino? Quem quer, diga eu.
Espírito Santo, eis-me aqui. E se você quer forte, bata palma. Se quiser muito forte, esse fogo